TBC Esporte de volta, agora o assunto é o Goiás. O time esmeraldino se prepara a voltar a campo depois de 2 semanas. Vai enfrentar o Ceará fora de casa no domingo, partida marcada para 6h15 da tarde. E hoje o técnico Thiago Largue, recuperado de Covid, já comandou o treino da tarde e conversou também em entrevista coletiva com a gente. Ele falou sobre a movimentação no mercado da bola, começando também falando do reforço que chegou ao Goiás, que foi o volante Salazar, e falou também sobre a frustração da negociação com o Leandro Barsi. Olha só. O Salazar é um jogador que veio através do Dr. Mauro, do Arley, conhecia pouco do jogador, mas a partir do momento que houve a possibilidade, a gente tomou conhecimento, fui consultado e vimos que é um jogador técnico, um jogador que distribui bem o jogo e vem para compor o meio-campo. Sabe que ele está parado há bastante tempo, então ele precisa de um recondicionamento, precisa entrar em forma. E agora, internamente aqui, ele já iniciou as sessões de treinamento e já está trabalhando para que tenha condição de jogar assim que puder, legalmente, né, pelos trâmites aí que precisa, e condicionar fisicamente para poder estar hábil, para poder entrar em campo. E quanto ao Bárcia, o que eu sei do histórico dele muito positivo aqui, é um desejo da diretoria, é um desejo da torcida, enfim, é um assunto que cabe aos responsáveis aí pela negociação. Eu só espero que, se acontecer, que seja um grande jogador que venha aqui para somar, se for possível. E a negociação com o Leandro Barsi não deu certo, porque o Sport garantiu a permanência do jogador uruguaio, inclusive soltou uma nota hoje, que a gente mostra agora aqui na tela para vocês, a nota oficial do Sport nas redes sociais. O Sport Clube do Recife e o Clube Atlético Rentistas chegaram a um acordo em relação ao atleta Leandro Barsi. O contrato atual do jogador segue mantido e, além disso, prorrogado até o dia 28 de fevereiro de 2021, que é a final do Campeonato Brasileiro. A vontade do jogador em continuar defendendo as cores do esporte foi fundamental para o desfecho positivo das tratativas e o uruguaio permanece, como sempre esteve, integrado ao elenco do esporte. Essa foi a nota oficial que o time do Recife soltou. Pois é, mas a vontade do Barsi de continuar estava restrita ao salário dele que estava atrasado. Exatamente. O esporte foi obrigado a acertar com ele todos os atrasados que ele tinha. O esporte foi obrigado a pagar uma parcela que estava devendo para esse time rentistas lá do Uruguai, pagou e prorrogou o prazo de empréstimo em mais 2 meses, né? Estava até dezembro, prorrogou para mais janeiro e fevereiro. O Goiás está muito devagar nas contratações. Isso é preocupante, porque o Goiás não deu conta de trazer o Leandro Bárcia, não deu conta de trazer o William Correa, né, que é um jogador que está na reserva do Bragantino. O João Paulo. O João Paulo da Ponte Preta, que é um meia que passou aqui pelo Atlético, que é um jogador normal, nada de excepcional, a gente conhece aqui do Atlético. E a Ponte nem está tão bem assim. Então, a partir do momento que o time não consegue trazer jogadores desse nível, imagina, o pior, perdeu um hoje, né? Rafael Vaz está de saída, jogador de 32 anos, vai para o Alcor do Catar. Né? A informação foi dada hoje pelo Goiás Esporte Clube, então o Vaz está deixando também o Goiás. Então, eu vou completar, para vocês também opinarem sobre o Goiás, essas dificuldades para contratar, além do que perde um jogador que para muitos pode não ser importante, mas é só voltar um pouquinho ao tempo e ver quantos gols decisivos o Rafael Vaz fez para o time do Goiás. Alguém há de sentir a falta dele mais cedo ou mais tarde, principalmente que em bola parada o Goiás não tem um jogador como tinha o Rafael Vaz. Ele chegou em 2019, Evandro, fez 60 jogos, marcou 10 gols. Então, e gols decisivos contra o Fluminense no Rio, contra o Internacional aqui, teve um outro, não sei se foi contra o Palmeiras que ele fez também. Isso. Todos gols absolutamente decisivos que garantiram pontos preciosíssimos ao time do Goiás. Então, como que um jogador desse não faz falta? Se contar que era um dos grandes líderes ali dentro do elenco esmeraldino, né? O Rafael Vaz, ele é um jogador que ele sempre se firma na posição de titular quando ele marca o gol. Porque, na verdade, na bola rolando, muitas vezes há quem questione se ele é bom para sair jogando, muitas vezes ele quer sair jogando, acaba não se dando tão bem, mas é um jogador excepcional, já decidiu vários
jogos para a equipe do Goiás. Com relação ao Bárcia, eu quero falar sobre o Bárcia. Eu fico aqui por imaginar, o Bárcia, quando estava aqui no ano passado, a imprensa não o queria. Quando eu digo a imprensa, eu não posso generalizar, quero pedir desculpas e colocar. Boa parte da imprensa queria criticá-lo. Bárcia, não sei o quê, é comum, não precisa se esforçar para contratá-lo, não. E agora parece que, não sei se o futebol a cada dia está ficando pior, talvez o futebol a cada dia está ficando do nível inferior, porque os caras que eram comuns, eles voltam como ídolos, eles passam a ser tratados como ídolos aqui no futebol goiano. E eu não vejo o futebol dessa forma. Tem aquele centroavante que está marcando gols, Gamalho. Está todo mundo falando que quer o Léo Gamalho de volta para reforçar. Todo mundo, olha aí, eu generalizando. Eu preciso perder essa mania. Tem uma grande maioria falando que deveria contratar o Léo Gamalho de volta para o Goiás, sendo que ele saiu daqui numa fase ruim, péssima, não marcava os gols e era criticado. Ou o futebol está piorando ou a memória não está muito boa desse pessoal. Só um detalhezinho antes de você falar, porque eu tenho que escalar um time aqui, porque senão não dá aqui, ó. O Daniel, torcedor do Goiás, o Eurípides, Frazão, o Merrinha, o Faísca, o Zé Pereira, o Peba e o Faísca era meu goleiro reserva. Você lembra, né, Faísca? Meu goleiro reserva lá no time do Santos. Lá no time do Santos é ótimo goleiro, mas é reserva nosso. Ó, abraçando aqui também o Inácio de Trindade, ele fala: parabéns pelo programa, manda um abraço para o Evandro, um dos maiores comentaristas do Brasil. Esse Evandro Gomes tem moral. Muito obrigado. Eu sou cidadão trindadense, com muito orgulho. Que legal. Gente, ali a gente viu que o Thiago Largue, ele não antecipou a escalação, não quis falar, mas o que vocês acham desse Goiás? A gente pode esperar muitas mudanças para essa partida de domingo contra o Ceará? Eu espero pelo menos uma mudança de postura, um Goiás um pouco mais agressivo, mesmo fora de casa. É claro que não estou esperando um Goiás que vá se abrir totalmente fora de casa contra um Ceará que já mostrou que é perigoso, tem um bom poderio ofensivo ali com o Vinícius, o Vina, que está muito bem nesta temporada, tem feito gols praticamente em todos os jogos, tem o Rafael Sobis, tem atletas experientes e é um time que contra-ataca muito bem, comandado pelo Guto Ferreira. Mas, ainda em relação ao assunto anterior, Thaís, o Rafael Vaz, a torcida tem uma bronca muito grande. É claro, o Evandro destacou, importante fazendo gols, mas defensivamente ele estava deixando a desejar. Apresentou muitas falhas durante este brasileiro e até mesmo no primeiro semestre também. O Vaz não era uma grande unanimidade defensivamente. E o Goiás já conta com o retorno do David Duarte, que é um zagueiro que me agrada bastante. E o que me preocupa mais na saída do Vaz é na questão de peça de reposição. O Goiás precisa ir ao mercado. O Evandro bem lembrou a dificuldade que o Goiás está encontrando para contratar jogadores para posições que já são carentes e agora surge uma nova carência porque precisa de mais um jogador um pouco mais rodado, um pouco mais experiente para o setor defensivo. Então me preocupa. Tem o David Duarte, um bom zagueiro, tem o Fábio Sanches e fica a garotada, né? Tem o Iago Mendonça, o Heron, mas precisa qualificar mais, precisa de uma nova contratação, inclusive para a zaga. Desfalque certo, a gente já tem o Jefferson, né, que foi expulso na última rodada, e tivemos 2 casos positivos de Covid essa semana, então temos 2 atletas que não irão viajar, né? A situação do jogo lá em Fortaleza, a gente pode esperar o quê? Uma surpresa do Goiás. A olho nu, o Ceará é o favorito para ganhar o jogo, e ninguém vai questionar isso. Agora o jogo é jogado, é lá dentro de campo que se decide. O Ceará veio aqui, já complicou a vida. Ceará e Fortaleza, eles costumam ganhar dos times goianos. É incrível, né? O Goiás vai ter que se virar. O time do Ceará está bem inteiro, vem de uma goleada dentro da Copa do Brasil. É um time que tem Nessidrina, né, que é o Vinícius, um momento sublime que ele está vivendo no time do Ceará. Então o Goiás tem que jogar muito para segurar esse time do Ceará. Mas eu acredito que, de repente, o Goiás pode até repetir o que fez aqui contra o Internacional, que era absolutamente favorito, até pela situação do jogo, com o Goiás com um jogador a menos desde 2 minutos do primeiro tempo. A bola saiu, Jefferson já foi expulso e o Goiás ganhou o jogo. Então, o futebol é gostoso por isso, porque nem sempre os favoritos vencem.
Ó, Thaís, manda um abraço para mim. Itamar Esmeraldino de Deuslândia, Brasabrantes. Abraço aí para o Itamar. O grande favoritismo do Ceará contra o Goiás é o torcedor. É o Castelão lotado. Como isso não vai acontecer, vejo um jogo que pode ser bastante equilibrado. Até porque eu estou muito esperançoso desse período aí em que o Goiás fez esses treinamentos. Ah, mas o Thiago Lag não estava lá? Estava sim, estava através da internet, através das redes sociais, através do que ele preparou com o seu staff, com o pessoal que o ajuda. E eu acho sim que o Goiás vai ter o tempo para ganhar a cara dele a partir de agora e pode sim conseguir um bom resultado lá. As coisas se equilibram muito a partir do momento que o torcedor não está em campo, principalmente o torcedor, aquela torcida eufórica de alguns clubes, lá do Ceará, da Bahia, tem locais que decidem jogos através de torcida, o Corinthians nem se fala, o Flamengo nem se fala, mas de qualquer forma, sem a torcida as coisas passam a estar um pouco mais equilibradas. E temos participação aqui do pessoal no WhatsApp, o José Guilherme manda aqui, o Goiás deveria mandar seus jogos no Serra, as dimensões do campo são outras e o Verdão tem um aproveitamento bem superior do que na Serrinha. Tá certo que o Goiás precisa pagar para jogar no Serra, mas pelo fato de não ter torcida, os valores podem ser reajustados. O Goiás precisa de mais 4 reforços, um lateral esquerdo, 2 zagueiros, um ponta-direita. Tá certo que o Goiás vive de revelar e vender jogadores, mas o time precisa ter uma base, mal consegue montar um elenco entrosado e já desmancha. Vocês concordam aqui com o telespectador? Só falou uma coisa que hoje os campos estão são padronizados. Iguais, são padronizados. Né? Então, não tem dimensões maiores mais no Serra Dourada. A Serrinha é do mesmo tamanho, o Olímpico, a Scioli. 110 por 75, é tudo igual, é padrão FIFA. Não, o que os times precisam não são dessas circunstâncias aí de coisa, não. Precisam de estarem bem entrosados, com um técnico dando uma qualidade para o time. É o que o Mancini fez com a equipe do Atlético. O Goiás precisa urgentemente ganhar do técnico Thiago para que ele possa ter esse ritmo de jogo. Agora, cartela de classificação da Série A para você. Vitor Monteiro auxilia aí na leitura hoje. Então vamos lá, né, Thaís? O Atlético Mineiro, do Jorge Sampaoli, assumiu a liderança com 21 pontos, Internacional em segundo com 20 pontos, São Paulo tem 18 ao terceiro, Palmeiras também com 18, quarto colocado, e aí vem 2 clubes cariocas, o Vasco com 17 em quinto, Flamengo também com 17 em sexto lugar, seriam os classificados, né, para a Libertadores. Sétimo, o Sport com 17, Sport que já jogou na rodada, daqui a pouquinho a gente mostra os resultados. Santos, 16, é o oitavo, Fortaleza com 15 é o nono, 10º Fluminense, 14, 11º Ceará, adversário do Goiás, com 13 pontos, Grêmio, 12º também com 13, Corinthians, 12, Atlético Goianiense é o 14º com 12 pontos, Atlético Paranaense, 11, mesma pontuação do rival Coritiba, e na zona de rebaixamento, na faixa do descenso, Bragantino com 10, Botafogo também com 10, o Bahia com 9 e o Goiás com 8, mas lembrando que com 3 jogos a menos. Vamos ver os jogos que a gente tem preparado para essa 12ª rodada, os confrontos que vão acontecer. O Sport já jogou na rodada, abriu a 12ª rodada, venceu o Recife na Ilha do Retiro por 1-0. E a gente tem no sábado, 7 da noite, Internacional e São Paulo no Beira-Rio, em Porto Alegre. Também às 7 da noite, Atlético Paranaense e Bahia, na Arena da Baixada, em Curitiba. E 9 da noite, o Atlético Mineiro recebe o Grêmio no Mineirão, em Belo Horizonte. Já no domingo, a gente tem às 11 da manhã, o jogo entre Vasco e Red Bull Bragantino, em São Januário. 4 da tarde, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, em São Paulo. 6h15, Atlético Goianiense e Botafogo, no Estádio Olímpico, aqui em Goiânia. E também às 6h15, o Ceará recebe o Goiás no Castelão, em Fortaleza. 8h30 da noite, o Santos joga contra o Fortaleza na Vila Belmiro. Essas são as partidas. E na segunda-feira, fechando a rodada, 8 da noite, Fluminense e Curitiba no Newton Santos, no Rio de Janeiro. E aí, o que vocês acharam? Quais são as expectativas para esse jogo que poderia ser espetacular seria o do Flamengo contra o Palmeiras. Mas o Flamengo está mutilado, né? O Flamengo está catando o jogador no laço para colocar em campo. Então não se pode tirar do Palmeiras a condição de favorito. O Palmeiras é o único time invicto no campeonato até aqui. E o Flamengo vai sofrer duramente, né? Embora futebol tudo seja possível. E isso se o jogo vier a acontecer, Evandro, porque
O Flamengo está entrando na justiça para que o jogo não aconteça, quer de todas as formas cancelar o jogo. E aí a gente fica, eu por exemplo, fico lá na televisão, um programa paulista, nossa, mas como é que o Flamengo é muito arrogante, quer agora que não vir jogar contra o Palmeiras. Aí você vai numa emissora carioca, não pode, o Palmeiras contra o Goiás ele obrigou a jogar, agora então fica essa guerrinha, onde a guerra principal está onde? Eu vou dar a minha opinião, não abro mão de dar a minha opinião. O futebol não deveria ter voltado. Quem está certo, quem mais está sendo prudente, e eu não sou puxa-saco, não, pelo amor de Deus, o governador do estado de Goiás está sendo muito mais prudente que qualquer outro político no Brasil inteiro. Ele tem segurado, só não segurou mais no estado de Goiás, porque alguns prefeitos não deixaram. Então, olha, veja bem, não deveria ter voltado o futebol. Agora, falar em voltar público para o futebol, aí sim, é uma aberração das maiores, é um crime. E as pessoas parecem que não se tocam com isso. Eu acho que esse jogo vai acabar não acontecendo, Flamengo e Palmeiras, porque o Flamengo é forte. A CBF não cedeu, o Flamengo tinha entrado com pedido junto ao Mas STJD. Mas está no STJD. Mas eu acho que vai, não, já teve decisão do STJD, deferir não vai ter. Quer dizer, não existe a possibilidade de anulação da partida. Confirmado, então. O Flamengo ainda tem uma outra possibilidade. Ele vai fazer mais um exame médico, mais um exame de Covid. Se mais alguns 3 jogadores aparecerem com Covid, ele já tem argumento suficiente para que não tenha partida. Então, assim, podemos aguardar para saber se esse jogo vai ou não acontecer. E o Santos, meu amigo Santos, motoboy lá da Praça da Bíblia, e toda aquela galera lá da Praça da Bíblia acompanhando a gente aqui. Grande abraço, Santos. Vou ler a decisão que a jornalista Raiza Simplício publicou no Twitter dela daqui, ó. Um protocolo previamente aprovado e em pleno vigor, onde não constou nenhuma recomendação no sentido de se suspender as atividades daqueles clubes que se depararem com contaminação em série em seu elenco. Todos aprovaram isso e assinaram, inclusive o doutor Tanuri, que foi consultado e aprovou junto com os demais. Então, por isso que eles alegam que não vão poder privilegiar o Flamengo. O ponto, Dante, esse protocolo já foi mudado. Foi modificado, só que mesmo assim, a CBF, com o aval dos clubes, estabeleceu que precisam ter 13 jogadores disponíveis. O Flamengo, mesmo com essa série, com 16 atletas, o Flamengo tem 50 atletas inscritos, né? O limite de 50 atletas, então o Flamengo baseado nisso que o Palmeiras se utiliza para ter o jogo e que a CBF também vai contra o pedido, a solicitação do Flamengo, que já tem um número maior de atletas inscritos. É claro, não tem os titulares, mas você tem outros atletas à disposição para ir para o jogo. O STJD diz, como é público e notório para aqueles que acompanham o futebol, dentre as agremiações que sempre perseguiram o quanto antes a volta dos campeonatos, o próprio Flamengo sempre ocupou posição de protagonismo. Exatamente. O Flamengo é que lutou pela volta do futebol. Exatamente. O Flamengo é que brigou lá em relação àquela história do mandante ter direito à transmissão. E ontem, lá na CBF, aquela reunião foi uma baixaria entre o presidente da CBF e o presidente da Federação Paulista de Futebol, coisa que não se recomenda para dirigentes de nível tão elevado, né? O mandatário maior do futebol brasileiro com o presidente da Federação do Rio. Mas o que o Vitor falou, a Conmebol agiu dessa forma em relação à Copa Libertadores. Um time de futebol ele pode entrar em campo até com 3, se tiver 3 no banco, desde que um seja o goleiro. Aí tem jogo. Eu acho que o futebol ele está aguentando demais em campo com essa situação toda. Eu não sei como é que ainda estão se aguentando. Olha, falar em protocolo para jogar futebol, isso é uma piada. Protocolo de passar gel na bola. Protocolo de que não pode abraçar, todo mundo se abraça. Não pode beijar, todo mundo se beija. Faz reunião, tem que ser de máscara, ninguém tem máscara, usa máscara. Olha as reuniões, olha a reunião do Flamengo no vestiário. Por isso que os jogadores estão contaminados. É lógico. Agora você imagina, se com todos os cuidados que tem um clube de futebol, tantos jogadores são contaminados, imagina um estádio. Vou para mais um rápido intervalo, mandando um abraço aqui para o Anastácio Soares, de Palmeiras de Goiás. Ele falou que é esmeraldino. Segura aí na audiência junto com a gente, que a gente volta já já.